Olá, adolescentes da The New Life. É com muito prazer que eu estou mais uma vez aqui para nós meditarmos um pouco da palavra de Deus. E hoje nós falaremos sobre lealdade. Neste contexto, quando nós estamos divididos entre Deus e outras coisas que acabam sendo mais importantes para nós. E na passagem que eu vou ler, vai nos mostrar que a nossa lealdade não pode ser dividida. Ela deve ser focada em Deus. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 22 ao 24. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Hoje eu quero te levar a avaliar em que você está focando os teus olhos, porque isso mostra onde está o teu coração. No versículo 21, diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E a pergunta que eu gostaria de fazer você refletir é: ao que estamos colocando a nossa lealdade? A passagem que nós lemos nos mostra que uma pessoa não pode estar dividida. Nos versículos 22 e 23, Jesus aponta que a pessoa que tem uma mente dobre, isso é, uma mente dividida, dividindo sua lealdade entre Deus e as riquezas, não terá uma visão clara, não terá direção. Essa passagem bíblica está nos chamando a atenção para o tipo de luz que ilumina a vida de uma pessoa. Não há como combinar as trevas com a luz. Não há como ter um olho na luz e outro nas trevas. Ou a pessoa estará iluminada ou estará em escuridão. Combinando esse ensino com a declaração de que ninguém pode servir a dois senhores, nós podemos tirar algumas lições. Nós podemos dizer que os olhos bons são aqueles que se alinham com a vontade de Deus. Os olhos bons são aqueles olhos que o enxergam como Senhor. Isso mesmo, é como se o nosso coração tivesse um trono e alguém precisa estar lá para reinar e ter o senhorio. E os maus olhos, no entanto, são aqueles que se concentram em outro senhor. São aqueles que se encantam pelas trevas dos desejos egoístas e pecaminosos. Mas afinal de contas, o que é lealdade? Uma maneira clara de pensar sobre isso é sobre a cidadania e sobre a lealdade que os cidadãos devem ter por seu país. Aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas se tornam cidadãos naturalizados, eles precisam apresentar-se diante do juiz e fazer um juramento. E esse juramento, ele diz mais ou menos assim: declaro, por meio deste, sob juramento, que absolutamente e inteiramente renuncio e abjuro toda fidelidade e fidelidade a qualquer príncipe, potentado, estado ou soberania estrangeira, de quem ou dos quais até agora fui súdito ou cidadão. Olha só que declaração. Você vai ser extremamente leal ao país ao qual você está se tornando cidadão. A sua lealdade para com a nação tem que estar acima de qualquer coisa. E se nós formos analisar isso, é uma coisa complicada. Será que nós, como cristãos, temos colocado a nossa total lealdade em Deus? Hoje existem muitos tipos de lealdade na Terra. Lealdade para com os nossos países, nossas famílias, até mesmo nossos restaurantes ou lojas favoritas que nos dão cartões de fidelidade. É isso mesmo, os rewards, né? Como recompensa por escolhermos comprar lá com mais frequência. Mas
verdade é que a nossa lealdade final, a lealdade que supera todas as outras, é a Deus. O versículo 24 torna essa ideia de lealdade ainda muito mais clara, porque diz que ninguém pode servir a dois senhores. E se você trabalha aqui nos Estados Unidos em alguns empregos de meio período, você pode ter mais de um chefe. Quando você está trabalhando numa cafeteria, por exemplo, você tem um chefe. E então, se você passa os fins de semana trabalhando num restaurante, você terá um chefe diferente. E aqui há uma lição para nós, porque você pode ter até ter dois empregos, mas a um trabalho você acabará se dedicando mais. E nessa metáfora aqui, Jesus está dizendo aos seus seguidores que um mestre, ele vai ter a nossa lealdade final, porque ambos exigirão total devoção de você. Tanto as riquezas quanto Jesus querem cada parte da sua mente e coração. E você não pode dar tudo a ambos. Bem, eu posso estar falando com alguém que vai me dizer assim: bem, Ana Cláudia, eu não tenho muito dinheiro nesse momento, então esse versículo não se aplica para mim. Nem sou rico, mas olha só que interessante. Nós temos que entender que não precisa nós termos dinheiro para nós não sermos tentados. A verdade é que, mesmo antes de você ter muito dinheiro, você precisa lutar contra a tentação do materialismo. Muitas vezes nós priorizamos as coisas materiais acima de Deus, independentemente de quanto dinheiro nós temos. E a pergunta é para você: a quem você tem servido? Mesmo que tenhamos encontrado uma relação saudável com dinheiro e decisões financeiras, esse versículo, ele também tem amplas aplicações. Veja bem, não é errado ter riquezas. A questão aqui é o que é extremamente valioso para você. Nós poderíamos substituir aqui riquezas ou dinheiro por casa, emprego, saúde, fama, aceitação, família. Existe uma autora e palestrante, Mary Moon, que ela descreveu sua luta contra esse conceito no contexto de seu transtorno alimentar. Ela disse mais ou menos assim: quando estava obcecada por cada caloria que entrava em meu corpo, estava servindo a um mestre que não era Cristo. Eu estava servindo ao mestre da sociedade. Eu estava seguindo as regras que a sociedade colocava em meu cérebro, me dizendo que eu precisava ter uma certa aparência para receber amor ou que eu precisava comer de uma certa maneira para me sentir incluído. Vejam bem, a luta dessa mulher era contra o transtorno alimentar. E ela se viu dividida. Por quê? Porque ela estava colocando todas as suas forças nessa preocupação de ser alguém que ia caber ao padrão da sua sociedade. Agora, como que nós podemos descobrir onde está a nossa lealdade? Aonde está o nosso coração? Respondendo as seguintes perguntas: para o que você tem vivido? O que você não consegue viver sem? Aquilo que você gasta toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua lealdade, todo o seu trabalho, toda a sua alma, ali está o seu coração. E para encerrar, eu gostaria de lembrá-los da história de Sansão. Ele é um exemplo do quão perigoso é flertar com as trevas, do quão perigoso é querer servir a dois senhores. Ainda que no final Deus o tenha restaurado por sua infinita graça e misericórdia, sua submissão ao senhorio dos desejos de sua carne o levou de juiz de Israel a escravo dos filisteus. Sim, este rapaz, havia uma promessa para os pais dele, que eles seriam nazireus, seria uma pessoa separada, consagrada ao Senhor. Então, existiam certas coisas que ele não poderia fazer ou se envolver. No entanto, ele não deu ouvido a essas coisas e acabou se
se envolvendo com o povo filisteu, e através de Dalila ele revelou o seu segredo, e o seu fim foi muito triste, porque ele afastou-se do propósito de Deus, ele afastou-se da vontade de Deus e acabou morrendo cego e no meio dos filisteus. Então, que nós possamos tirar essa lição de tudo que nós falamos hoje, que o nosso coração, ele não pode estar dividido. Na verdade, muitos enxergam Jesus apenas como Salvador. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você confessa Ele como o teu Salvador, Ele não é somente Salvador, Ele torna-se o teu Senhor. É Ele que tem as rédeas, é Ele que comanda a sua vida. Então, que nós possamos buscar em Jesus esse equilíbrio, entender que Ele é o Senhor das nossas vidas e as outras coisas são secundárias. Porque quando nós entendemos isso, a importância de quem Ele é na nossa vida, o resto, tudo vai ter o seu lugar e de forma equilibrada. Então, são essas as minhas palavras para esse devocional, e eu espero encontrar vocês pelo encontro do Zoom. Já se preparem com perguntas e nós estaremos lá conversando e falando mais aquilo que arder nos nossos corações. Que Deus te abençoe e um grande abraço.